Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer essa capa para a tampa do vaso em crochê. Olha que lindo, gente, ficou. Para dar sequência aí ao nosso jogo de banheiro sucesso de vendas. Eu já tenho a videoaula do tapete da pia, já tenho a videoaula da passadeira, se você quiser fazer o jogo de cozinha. Tem a videoaula do tapete, do pé do vaso também, gente. Então, trouxe agora para vocês a aula da tampa, né, do vaso. Ficou assim. Essa peça, ela ficou com a medida de 60 centímetros de comprimento, 47 centímetros de largura. Para fazer essa peça, eu utilizei 260 gramas de fio. Eu vou virar aqui ela para vocês verem como ficou a parte de dentro. Então, gente, a parte de dentro, ó, ficou assim, fica muito linda, fica bem certinha aqui também na tampa do vaso. Já tô mostrando ela para vocês aqui na tampa do vaso para vocês verem como fica. Então, esse é o resultado da minha peça. Eu espero que vocês façam. Me sigam nas redes sociais, eu vou deixar os links aqui abaixo na descrição do vídeo. Vamos agora à lista de materiais. Bom, gente, para fazer a minha peça, eu vou utilizar o fio Boca Azul. Eu vou utilizar esse azul turquesa. O tex desse fio é 885, ele é 100% algodão. E vou utilizar também o fio Boca Azul na cor branca. Para trabalhar com esse fio, eu vou utilizar agulha para crochê 3,5 milímetros, tesoura e uma agulha de tapeçaria para arremate. Vou começar a trabalhar aqui, gente, ó, com o meu fio na cor branca. Então, aqui eu vou fazer uma laçadinha inicial, ó. Faço aqui a minha laçadinha, que é o meu nozinho. Agora, eu aperto aqui um pouquinho, subo 1, 2, 3, 4 correntinhas, 5. Agora, eu venho aqui na primeira correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Formei aqui, ó, essa argolinha. Subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e mais uma corrente que será de separação. Agora, eu vou laçar, vou vir aqui, ó, dentro desse intervalo aqui de 5 correntinhas que a gente fez, eu vou fazer um ponto alto sem fechar. Fiquei aqui com 2 laçadas, ó. Laço, venho aqui dentro novamente, ó, e faço um ponto alto sem fechar. 3 laçadinhas, novamente. Laço, puxo aqui, ó, essas 2 laçadas apenas. Ó. E faço mais um ponto alto sem fechar. Então, aqui eu fiquei com 4 laçadinhas. Agora, eu puxo e fechei todas elas juntas, ó. Faço 1, 2 correntes, laço, venho aqui nesse mesmo intervalo, faço um ponto sem fechar. Novamente, ó. Um ponto sem fechar, pegando só 2 laçadinhas. E aqui eu faço mais um ponto sem fechar. Então, a gente fez 3 pontos altos aqui sem fechar. Laço e fecho todos eles juntos. Então, aqui eu formei um leque, ó. Faço uma corrente, que será de separação, vou laçar, venho nesse mesmo intervalo e faço um ponto alto. Então, aqui vai ficar assim, ó, gente, ó. A gente fez a nossa argolinha, um ponto alto, uma corrente, né? Que essas 3 correntes, elas servem como ponto alto. Um leque e um ponto alto. Viro o trabalho. Aqui, eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntes. 3 correntes será a altura de um ponto alto e uma de separação. Vou laçar. Dentro desse leque, eu vou fazer um ponto alto sem fechar. 2 pontos altos. E 3 pontos altos sem fechar, ó. Quando ficar assim, com 4 laçadinhas, você puxa e fecha todos eles juntos. 1, 2 correntes.
laço novamente, ó. Agora, pra finalizar o leque. Um ponto alto sem fechar. 2. E 3. Fiquei com as 4 laçadinhas, fecho todas elas juntas. Uma corrente, vou laçar. Agora, eu venho aqui, ó. Pulo essa correntinha, venho na próxima, que é a terceira corrente, ó. Se a gente for contar aqui, ó, 1, 2, ó. Pulou uma, vem aqui na terceira, que é essa correntinha aqui. Vem aqui, em cima dessa corrente. E a gente vai fazer um ponto alto, ó. Vai ficar assim. Subo. Agora, eu viro o trabalho. Ó. Tá assim. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Laço, venho aqui dentro desse leque e repito o meu leque, ó. Um ponto alto sem fechar. 2 pontos altos sem fechar. 3 pontos altos sem fechar. Fiquei com 4 laçadinhas, fecho todas juntas. 2 correntes, laço, venho aqui. E aqui eu faço novamente, ó. Um ponto alto sem fechar, laço, venho aqui dentro desse intervalo de 2 correntes, mais um ponto alto sem fechar. E agora, eu faço meu terceiro ponto alto sem fechar. Fiquei com as 4 laçadas, fecho todas juntos. Uma corrente, vou laçar. Agora, eu venho aqui, ó, eu pulo esse primeiro ponto, venho aqui, nesse segundo, e faço um ponto alto. Vou fazer mais um aqui junto com vocês, ó. Faço 1, 2, 3, 4 correntes, viro o meu trabalho, venho aqui dentro do leque e faço o meu leque, ó. Com os 3 pontos altos sem fechar, ó. Fecho todos juntos. 2 correntes, laço e novamente 3 pontos altos sem fechar. Fecho todos juntos. Uma corrente, laço, agora eu venho aqui, ó, pulo essa primeira correntinha, venho na próxima, faço um ponto alto. Então, essa será a minha repetição. Eu vou fazer assim, gente, por um total. Eu vou fazer assim por um total de 11 leques. Então, eu fiz aqui os 4, vou fazer até ter 11, por quê? Para dar certo aqui, a nossa peça, a gente tem que ter um total de leques que seja ímpar. Então, se você quer fazer maior, você vai aumentar, a partir do 11, você vai aumentar mais 2, que vai ser 13, e vai ser um número ímpar. Se você quiser diminuir, vai ser da mesma forma. Sempre tem que ter uma quantidade aqui que seja ímpar. Então, eu vou adiantar aqui, fazer até ter um total de 11 leques e volto pra gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui. Fiz um total de 11 leques, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cheguei aqui no final, eu fiz o meu ponto alto, aqui em cima desse ponto. E eu já cortei esse meu fio, ó. Dou a laçadinha aqui e eu já cortei o fio, porque agora eu vou trocar de cor. Gente, se vocês quiserem saber o tamanho aqui em centímetros, essa minha base ficou com 20 centímetros. Isso para o meu ponto. Então, eu acho que dando a medida aqui em centímetros, vai ser mais fácil para você que quer fazer em outros tamanhos. Então, fiquei aqui com 20 centímetros. Se você achar necessário fazer mais carreiras, vocês lembrem que tem que ser números ímpar. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor azul. Ó, peguei aqui o meu fio. Vou vir aqui dentro, ó, desse leque. Vou laçar e vou fazer, ó, faço a minha primeira laçadinha. Subo 2, 3, para dar altura de um ponto alto. E vou fazer mais uma corrente, que será de separação. Então, 3 correntes vai dar altura de um ponto alto, 1 e 2 de separação. Fiz um total de 5 correntinhas. Vou laçar, venho nesse mesmo intervalo e vou fazer mais um ponto alto.
duas correntes, laço, venho no mesmo intervalo aqui, ó, dentro desse leque, e faço outro ponto alto. Duas correntes, vou fazer aqui um total de 6 pontos altos, todos eles separados por duas correntinhas, ó. Então, aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, duas correntes, e aqui eu vou fazer o 6º ponto. Sempre que a gente tá fazendo, ó, o trabalho oval, quando a gente chega nessa parte aqui, gente, ó, ajeita os pontos para eles ficarem certinho e a peça da gente ficar bem retinha aqui na lateral. Agora, fiz os meus 6 pontos altos, separados por duas correntes. Agora, eu faço duas correntes novamente, vou laçar, vou vir nesse primeiro intervalo aqui, ó, desse ponto alto deitado, que é o primeiro leque, e vou fazer 3 pontos altos aqui, nesse mesmo espaço, ó. 2. E 3. Então, eu fiz aqui um grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu faço duas correntes, laço, pulo esse ponto alto aqui, ó, deitado, venho no próximo e faço 3 pontos altos. Então, aqui na lateral, eu vou fazer grupinhos de 3 pontos altos, separados por duas correntes, ó. Sempre pulando um espaço e fazendo no outro. Então, aqui eu pulo esse e venho nesse. Eu vou fazendo assim até chegar aqui, ó, no último intervalo aqui do leque. Eu vou adiantar aqui e volto. Fui fazendo aqui, gente, ó, os grupinhos de 3 pontos altos separados por duas correntes. Fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso, tem que ser, ó, ímpar aqui os leques iniciais, para dar certinho aqui nessa parte. Então, aqui eu fiz duas correntes novamente, vou laçar, e aqui dentro dessa argolinha inicial que a gente fez, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz desse lado aqui, ó. Então, eu venho aqui dentro, faço um ponto alto, duas correntes, vou laçar, venho no mesmo intervalo, faço um ponto alto. Vou fazer aqui um total de 6 pontos altos, todos eles separados por duas correntes, ó. Fiz 3, 4, duas correntes, 5, duas correntes novamente, e agora eu vou fazer o 6º ponto. Venho aqui, ajeito aqui esses meus pontos, ó, pra ficar todos certinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, vou laçar, venho nesse primeiro intervalo aqui e vou fazer o meu grupinho de 3 pontos altos, igual eu fiz aqui nessa lateral, ó. Então, eu vou seguir fazendo assim até chegar no final. Tudo que a gente fez desse lado, a gente repete desse lado aqui. Então, a gente vai pulando um intervalo e trabalhando no outro, pulando um e indo no outro. Vou fazer assim até chegar no final. Bom, gente, fui fazendo aqui a mesma repetição que eu fiz desse lado, eu repeti aqui, ó. Os meus grupinhos de 3 pontos altos, separados por duas correntinhas. Tudo que a gente fez desse lado, repetimos aqui. Agora, chegando no final, eu fiz o meu último grupinho de 3 pontos altos. Fiz agora duas correntes, ó, de separação. Vou vir aqui, eu conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntes, vou laçar, venho aqui nesse mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. Então, eu fiz um aumento aqui nessa primeira volta com a cor azul, tinha um ponto alto apenas. Nessa segunda, a gente tem 2 pontos, ó. Duas correntes, vou laçar, venho em cima desse próximo ponto alto e faço 2 pontos altos nesse mesmo pontinho de base, ó. Ficou assim. Duas correntes, laço, venho no próximo ponto alto e repito o meu grupinho
de 2 pontos altos. Então, para cada ponto alto desse, daqueles 6 pontos altos, a gente vai fazer um grupinho de 2 pontos, que a gente vai trabalhar um aumento. Eu fiz 3, vou fazer aqui os outros 3 e volto. Fiz aqui, gente, os meus 6 grupinhos de 2 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Fiz 2 correntes novamente, agora eu vou laçar. E aqui, na lateral, ó, nesse primeiro grupinho de 3 pontos altos que a gente fez, eu vou vir em cima desse primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. 2 correntes, vou laçar, vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntinhas e vou fazer um grupinho agora de 3 pontos altos. 2 correntes, vou laçar, venho no próximo intervalo e vou agora fazendo grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo desse de 2 correntinhas, ó. Eu vou fazendo assim até chegar aqui nesse intervalo de 2 correntes antes desse último grupinho de 3 pontos. Fazendo assim até chegar daquele lado. Então, gente, ó, fui fazendo até chegar aqui nesse último intervalo de 2 correntes da lateral da minha peça. Agora, eu faço 2 correntes novamente, fiz o meu grupinho de 3, vou laçar, pulo esses 2 pontos altos, venho aqui, ó, nesse último ponto do meu último grupinho e faço um ponto alto. Que é pra ficar, ó, desse lado, igualzinho ficou aqui no começo. Sempre vai ser... Do jeito que ficar aqui no começo, vai ficar aqui no final. Sempre vai ser a mesma repetição. Faço 2 correntes, vou laçar. E aqui, ó, onde a gente tinha os pontos altos, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez ali do outro lado. Para cada ponto alto desse, a gente vai fazer grupinhos de 2 pontos altos, ó. 2 correntes, laço, venho aqui no próximo e repito o meu grupinho de 2 pontos altos. Então, eu vou fazer assim, ó, por toda essa parte aqui. E quando chegar nessa lateral, gente, a gente faz a mesma repetição que fizemos aqui. Então, agora, com essa sequência, eu vou finalizar aqui toda a minha volta de número 2. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Tudo que eu fiz desse lado aqui, eu repeti, ó, desse lado. E tudo que eu fiz em uma lateral, eu repeti aqui. Então, chegando aqui no final, eu fiz o meu ponto alto, em cima aqui, ó, desse último ponto alto do grupinho, 2 correntes, e agora eu venho aqui, ó, conto 1, 2, e na terceira corrente que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, eu prendo aqui com um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntes, laço, venho aqui no próximo ponto, e dentro desse ponto, eu vou fazer 2 pontos altos, nesse mesmo pontinho de base. A gente tá trabalhando um aumento aqui, ó, no último ponto. 2 correntes, vou laçar, venho aqui nesse primeiro ponto, um ponto alto. Laço, venho aqui no próximo e vou fazer 2 pontos altos aqui nesse mesmo pontinho de base. Então, aqui nessa parte, ó, que a gente fez os aumentos, a gente vai continuar fazendo o aumento, ó. Então, vamos ficar aqui com um total de 6 grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. Vou finalizar aqui, até chegar no 6º grupinho e volto pra gente dar sequência. Fiz aqui os meus 6 grupinhos com aumento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em todas as outras voltas, gente, até chegar na parte que a gente começa o bico, nessas partes dos aumentos, a gente vai continuar fazendo sempre aumento nesses 6 grupinhos. Chego aqui na lateral, fiz as minhas 2 correntes, vou laçar, venho em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Laço, nesse espaço agora de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos nesse mesmo ponto, ó. Ficou assim. 2 correntes, vou laçar, venho no próximo intervalo e faço um grupinho de 3 pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo agora, ó, grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes, até chegar aqui, ó, gente, nesse intervalo de 2 correntinhas, antes do último grupinho de 3 pontos altos, que é esse grupinho aqui. Eu vou fazendo até chegar aqui.
Fui fazendo, gente, ó, até chegar aqui nesse intervalo de 2 correntes. Fiz 2 correntes novamente, vou laçar. E aqui, nesse último intervalo de 2 correntes, ó, eu vou fazer 2 pontos altos. E agora, em cima desse ponto alto aqui, eu faço um ponto alto. 2 correntes. Nessa parte aqui dos aumentos, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez, ó, desse lado. Então, para cada grupinho desse de 2 pontos altos, a gente vai ficar com um grupinho agora de 3 pontos. A gente vai trabalhar um aumento aqui nesse último ponto, separado por 2 correntinhas. Chegou nessa lateral, vocês vão fazer essa mesma repetição que a gente fez desse lado. Então, essa será a sequência da minha volta de número 3. Finalizei aqui toda a minha volta de número 3, a minha carreira ficou assim. Cheguei aqui no final, fiz as minhas 2 correntes, vou vir aqui, conto 1, 2 e na terceira correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntes, vou laçar, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço e nesse último ponto eu faço 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base. 2 correntes, laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui no último ponto, ó, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, nessa volta, ó, anterior, a gente tinha 3 pontos. Nessa aqui, a gente ficou com 4. Então, em cada grupinho desse, a gente vai fazer 4 pontos altos, porque a gente faz um aumento no último ponto. Então, a gente fez aqui total de 2, vamos fazer esses 4 para completar aqui os 6 grupinhos com aumento e volto para a gente dar sequência. Trabalhei aqui os meus 6 grupinhos com aumento, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficamos com 6 grupinhos de 4 pontos altos. Chegou aqui na lateral, fiz as minhas 2 correntes, vou laçar. Agora, em cima desse ponto alto aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto. 2 correntes, vou laçar, venho nesse próximo intervalo aqui, ó, de 2 correntes, e vou fazer um grupinho agora de 3 pontos altos. Observem, gente, que agora a gente tá fazendo carreiras de repetição. Essa carreira de número 4, ela é exatamente igual a essa carreira aqui, ó, de número 2. O que muda é a parte dos aumentos, porque em cada carreira a gente vai fazendo um aumento no último ponto, então vai sempre tendo mais pontos aqui. Mas a lateral da peça, ó, a gente vai seguir fazendo essa repetição. Em uma carreira a gente vai começar com os grupinhos de 3 pontos, ó, igual a gente fez aqui. E na próxima, a gente começa com um ponto alto e 2 correntes, que foi igual a gente fez na carreira de número 4. Então, a carreira de número 5, ela vai ser igual a essa carreira aqui, ó. A carreira de número 6, ela vai ser igual a essa, a gente vai intercalando. Uma carreira a gente faz assim, a próxima a gente faz dessa forma. Um assim e vai intercalando. Nessa parte aqui dos aumentos, gente, a gente vai continuar fazendo os aumentos. Aumentos sempre no último ponto, ó. Então, a gente tá agora na nossa volta de número 4. Tudo que a gente fez desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui. Vocês vão intercalando aí, ó, na lateral, sempre uma carreira dessa forma, a próxima será dessa. E vai intercalando. Aqui a gente tem 4 pontos altos em cada grupinho desse. Na próxima carreira, a gente vai ter 5, na próxima 6. Então, agora, gente, é só repetição. Vocês vão seguir fazendo assim por um total de 9 voltas. Eu tô aqui na minha 4ª volta, vou finalizar essa 4ª volta e vou fazer mais 5 para ter um total de 9 e volto pra gente dar sequência. Eu não vou fazer um a um porque, como eu falei pra vocês, ó, agora é repetição. É só, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltam o vídeo um pouquinho que vai dar super certo, gente. Então, a peça vai ficando assim, olha que lindo vai ficando. Super rapidinho de fazer essa peça. Eu vou adiantar aqui e volto pra gente dar continuidade. Bom, gente, finalizei aqui todas as minhas voltas, ó. Fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voltas, todas com a mesma repetição, ó. E aqui nessa parte dos aumentos, eu fiquei com 9 pontos altos em cada desenho desse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, agora, eu vou vir aqui
Ó, eu já prendi com um ponto baixíssimo, cortei o meu fio na cor azul, porque agora eu vou trabalhar com o meu fio na cor branca. Então, esse fio aqui azul, ó, eu vou caminhar ele para esse ponto aqui ao lado, para ficar mais fácil na hora do arremate. Agora, eu venho aqui, ó, nesse ponto, eu pulo esse ponto, venho aqui nesse e faço, e prendo aqui esse meu fio na cor branca, fazendo uma correntinha. Subo 2 e 3, laço. Agora, esses dois fios, eles ficaram juntos, facilita muito o arremate. Venho aqui e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes, vou laçar, pulo esse ponto, venho aqui no próximo, faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma sequência de 3 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto de base. Então, aqui, ó, eu fiquei com 2 grupinhos de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, laço, não trabalho esse último ponto, venho no intervalo de 2 correntes e faço um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, laço, pulo esse ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No seguinte, mais um ponto. 2 correntes, pulo esse ponto, venho no próximo e faço uma sequência de 3 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto de base. Então, vai ficando assim. Em cada desenho desse, ó, daquela parte com aumento, em cada desenho, em cima de cada desenho, a gente vai ficar com 2 grupinhos de 3 pontos altos. Em todo o intervalo de 2 correntes, a gente faz um grupinho de 3 pontos. Quando chegar aqui na lateral, a gente vai fazer a mesma repetição, ó. Em todos os intervalos de 2 correntinhas, a gente trabalha grupinhos de 3 pontos altos. Chegou nessa parte, vocês vão fazer essa mesma repetição. Então, eu vou concluir aqui toda essa minha volta com a cor branca. Finalizei aqui toda a minha volta, cheguei aqui no final, eu venho aqui na terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Laço, e agora eu vou cortar esse meu fio. Porque agora eu vou trocar de cor. Então, eu vou pegar esse fio aqui e vou caminhar com ele até o intervalo, aqui, ó, de 2 correntinhas. Pra ficar mais fácil o arremate. Eu sempre tô fazendo isso, gente. Porque aí a gente dá 2 nozinhos e já arremata. Então, ficou assim. Fui trabalhando os grupinhos de 3 pontos altos. Aqui na lateral, ó, em cada intervalo de 2 correntes, eu fiz grupinhos de 3 pontos altos. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor azul. Peguei aqui, meu fio na cor azul. Vou vir bem aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntes, que eu caminhei com ponto, com o fio branco. E vou prender esse meu fio na cor azul. Então, esses 2 fios, eles ficam juntos, ó. A gente depois dá 2 nozinhos e coloca um pinguinho de cola pano. Subo mais 2 correntes, ó, contando com aquela que a gente prendeu, a gente fica com um total de 3. Laço, venho aqui no mesmo intervalo e faço mais 2 pontos altos. Contando com essas 3 correntes, ó, a gente fica com um total de 3 pontos altos. 2 correntes, vou laçar, venho no próximo intervalo de 2 correntes e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, agora, em cada intervalo desse de 2 correntinhas, a gente vai fazer grupinhos de 3 pontos altos. Nessa volta aqui, ó, gente, na volta que a gente fez com a cor branca, eu fiquei com um total de 48 intervalos desse de 2 correntes. Para fazer essa peça, a gente tem que ter um total de intervalos aqui, ó, que seja par. Se você estiver fazendo maior ou menor, tem que ter um total aqui, ó, de intervalos de 2 correntes que seja par, para dar certinho. Então, essa volta agora, ó, com a cor azul, eu vou fazendo grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo desse de 2 correntinhas. Finalizando essa volta, eu vou fazer mais uma volta com a cor branca, seguindo essa mesma sequência.
Em cada intervalo de 2 correntes, eu vou fazer grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, eu vou finalizar essa volta, vou fazer mais uma com a mesma repetição e volto pra gente começar o bico de acabamento. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Então, ó, comecei a fazer aquela volta com a cor branca, junto com vocês, com a cor azul. E depois eu fiz mais uma carreira igualzinha a essa daqui, ó, com a cor branca. Em cada intervalo de 2 correntes, eu fiz grupinhos de 3 pontos altos. Cheguei aqui no final, eu prendi com um ponto baixíssimo e vou levar esse fio até chegar aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntes. Cheguei aqui nesse intervalo de 2 correntes, agora eu vou pegar o meu fio na cor azul. Vou vir nesse espaço aqui de 2 correntes e vou prender ele. Você pode ir em qualquer um dos intervalos de 2 correntinhas. Então, eu prendi ele aqui, ó, fazendo uma corrente, 2 e 3. Vou laçar, venho aqui nesse mesmo intervalo e faço mais um ponto alto. Laço, venho no mesmo intervalo novamente e faço mais um ponto alto. Contando com as 3 correntes, eu fiquei com um grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu faço 1, 2 correntes, vou laçar, venho nesse mesmo intervalo e faço mais 3 pontos altos. Então, aqui, eu vou formar um leque, ó. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma corrente de separação, vou laçar, vou vir no próximo intervalo de 2 correntes e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, laço, venho no próximo intervalo e faço um leque agora, ó. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos novamente. Então, vai ficando assim, ó. Em um intervalo, a gente faz um leque, uma corrente e um ponto alto, uma corrente e um leque. A gente vai fazendo assim por toda essa nossa volta, gente, ó. Vai ficando assim o meu trabalho. Vou finalizar aqui toda a minha carreira. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz o meu ponto alto, fiz uma correntinha, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto nesse leque e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Então, tá ficando assim, ó. Se você estiver fazendo aí a sua peça e ele estiver ficando aqui, ó, gente, um pouco assim viradinho, não tem problema, pode continuar fazendo, porque na próxima carreira ele já vai ficar todo retinho. É normal que essa carreira ela fique assim. Então, agora, ó, prendi com um ponto baixíssimo, vou subir 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. E mais uma corrente que será de separação. Vou laçar, vou vir em cima desse próximo ponto alto aqui, ó, do meu leque, e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, vou laçar, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, agora eu venho aqui no meio desse meu leque e faço um ponto alto, ó. Tá ficando assim. Faço uma corrente novamente, laço, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, e agora, nesse último ponto aqui, ó, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui, eu fiquei, ó, com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, todos eles separados por uma corrente. 7 pontos altos, contando com aquelas 3 correntinhas que a gente fez, ó, para dar altura de um ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto alto que a gente fez e vou prender aqui o meu fio com um ponto baixo. Se você achar necessário, você pode fazer aqui uma corrente antes de prender com um ponto baixo. Para o meu ponto, dessa forma, ficou certinho. Laço, venho aqui, ó, em cima desse ponto, faço um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto.
uma corrente e vou seguir fazendo aqui um ponto alto para cada ponto alto de base. E aqui, ó, no intervalo de correntes, eu faço um ponto alto. E sigo fazendo assim, até ter um total de 7 pontos altos. Venho aqui no próximo ponto, um ponto alto. E aqui no último, eu faço mais um ponto alto. Se você for fazer a sua correntinha, você aqui faz uma corrente, vem aqui, ó, em cima desse ponto e prende. E antes de começar, faz uma corrente novamente. Como eu não estou fazendo correntinhas, eu prendo aqui, ó, diretamente no meu ponto alto. Mas, como eu falei pra vocês, se você tá fazendo e você tá vendo que ele não tá ficando certo, tá ficando repuxado, faça a corrente de separação. Então, essa é a minha repetição, ó. Em cada leque desse, a gente vai ficar com um total de 7 pontos altos, separado por uma corrente. Vou fazendo assim por toda a minha volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Tá ficando assim a minha peça. Cheguei aqui no final, eu já fiz os meus 7 pontos altos, ó. Agora, eu vou vir em cima desse ponto alto, vou prender com um ponto baixo. E agora, eu vou contar 1, 2 e na terceira correntinha aqui, eu faço um ponto baixíssimo, ó. Pra finalizar aqui toda essa minha volta. Agora, eu vou laçar e vou cortar esse meu fio, porque eu vou fazer o acabamento com a cor branca, ó. Então, cortei aqui esse meu fio. E olha que lindo tá ficando, gente. Já tá bem certinho agora, ó. Bom, gente, então aqui eu peguei o meu fio, caminhei ele aqui, ó, com um ponto até chegar aqui nesse intervalo, que é como eu falei pra vocês ficar mais fácil, né? O arremate. Então, vou pegar aqui o meu fio na cor branca. Conto, ó, esse ponto alto eu não trabalho em cima desse primeiro ponto alto. Venho no primeiro intervalo aqui de uma correntinha, ó, depois desse ponto alto e prendo esse meu fio fazendo uma laçadinha, ó. Ficou assim. Eu venho no mesmo intervalo e faço um ponto baixo. Essa laçadinha é só pra prender. Fiz aqui meu ponto baixo, então, esses dois fios, eles já ficaram juntos novamente para facilitar o arremate. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntes. Vem aqui, ó, pegando essas duas laçadinhas no pezinho do ponto e faço um ponto baixo. Então, eu formei aqui um ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Venho pegando aqui essas duas laçadinhas, ó. Faço mais um ponto picô. Ó, vai ficando assim. Venho no próximo intervalo de uma correntinha, prendo com um ponto baixo. Agora, eu fiz 2 pontos picô para esse lado. Agora, esse ponto do meio, eu vou fazer o ponto picô maior para dar aquele detalhe, ó. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Se você quiser fazer com mais correntes, você pode fazer. Venho aqui pegando essas duas laçadinhas, faço um ponto baixo. Venho no próximo intervalo de uma corrente e prendo esse meu fio. Então, ó, esse ponto picô, ele ficou maior, ficou assim. 1, 2, 3 correntes. Agora, eu vou fazer o ponto picô novamente. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. E faço o meu ponto picô. Venho aqui, ó, no último intervalo de uma corrente, antes desse último ponto alto, e prendo com um ponto baixo. Então, aqui, ó, ficou assim. A gente ficou com 2 picô para esse lado, um picô maior aqui no meio e 2 picô para esse outro lado. A gente ficou com um total de 5 pontos picô. Agora, eu vou laçar o meu fio, ó, fazendo 1, 2 laçadinhas. A gente vai trabalhar um ponto alto duplo, ó. Fiz aqui as minhas 2 laçadas, agora eu vou vir aqui, ó, nesse ponto. Aqui tá o nosso leque, ó. Então, eu vou vir nesse ponto aqui, que é o primeiro ponto desse grupinho de 3 pontos altos. Ó, venho aqui, boto a minha agulha nessa posição, ó, e passo aqui por trás do ponto, ó. Ficou assim.
Aqui eu vou trabalhar o meu ponto alto duplo. Então, eu puxo, fiquei aqui com essas laçadinhas. Eu puxo 2 laçadas, eu vou alongando ele aqui um pouquinho, pra não ficar repuxado, gente, ó. Solto mais 2 laçadinhas, agora eu fiquei com 2 apenas e termino aqui o meu ponto, ó. Então, vai ficar assim, ó. É bom vocês darem uma puxadinha, que é pra não ficar repuxado e ficar feio, né? Agora, eu vou vir aqui, eu vou laçar 2 vezes novamente. Eu vou pular esse intervalo aqui, ó. Aqui tá o meu próximo leque. Então, eu vou vir no último ponto, aqui, ó, desse grupinho, que é esse ponto aqui. Tirem como base sempre esse leque, gente, ó. Sempre nesses leques a gente trabalha esse ponto e esse ponto. Então, eu venho aqui, ó, coloco a minha agulha da frente pra trás, ó, envolvendo esse ponto e faço um ponto alto duplo, ó. Eu fiquei com essas laçadinhas, eu puxo aqui um pouquinho, solto 2 laçadas, ó. Puxo um pouquinho, solto novamente. E agora, eu faço a última laçadinha. Então, aqui, ficou assim, ó. Venho aqui no primeiro intervalo de uma corrente, que é esse, ó, que é o nosso primeiro ponto alto. Ele já vai certinho, gente, ó, já fica aqui certinho. Faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Passo aqui o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo, um ponto baixo. 3 correntes. Trabalho aqui o meu ponto picô. Eu vou fazer mais esse aqui com vocês, que é para não restar nenhuma dúvida, ó. Agora, eu faço meu picô maior, que é com 5 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui no pezinho do ponto. E faço um ponto baixo. Venho no próximo intervalo, sempre prendendo nos intervalos de uma corrente. 1, 2, aí agora eu faço 3 correntes. Venho aqui pegando essas 2 laçadinhas e faço um ponto baixo. Calma, filha. Venho aqui no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo, ó. Agora, gente, ó, eu faço 1, 2, 3 correntes. Venho aqui e faço o meu último pontinho picô, ó. Venho no próximo intervalo de uma corrente e prendo com um ponto baixo. Então, aqui, ó, novamente, a gente ficou com 2 picô menor para esse lado, 2 para esse. Aqui no meio, a gente ficou com um picô maior, igual ficou aqui. Vou fazer 1, 2 laçadas, ó. Meu leque tá aqui, venho nesse primeiro ponto, ó. Coloco a minha agulha nessa posição e faço o meu ponto alto duplo, ó. Então, eu puxo aqui um pouquinho, solto 2 laçadinhas, ó, puxo novamente um pouquinho, solto mais 2 laçadinhas, ó, fiquei com 2 e agora eu finalizo. Então, aqui, ó, ficou assim. 1, 2 laçadas, ó. Venho aqui, o meu leque tá aqui, venho nesse último ponto, que é o primeiro aqui dentro, ó. Coloco minha agulha nessa posição, fiquei com a laçadinha, alongo um pouquinho, solto 2 pontos, ó. Alongo mais um pouco, solto 2 e finalizo, ó. Agora, aqui atrás, no primeiro intervalo de uma corrente, ó, já vai certinho, gente. Aqui é o primeiro intervalo, prendo com um ponto baixo e sigo fazendo essa mesma repetição aqui por toda a minha volta, gente. Olha que lindo fica esse bico. Ele é super rapidinho de fazer. Tô amando. Então, com essa sequência, eu vou finalizar aqui toda a parte do bico. Bom, gente, finalizei aqui. Olha que lindo fica o acabamento desse bico. Eu tô muito apaixonada. E aqui agora dá pra vocês verem certinho, ó, que a gente sempre trabalhou, tirou como base esse leque. A gente trabalhou aqui dentro, ó, o ponto alto duplo nesse ponto alto e nesse aqui, pra ficar com esse efeito. Cheguei aqui no final e vou aqui, ó, nesse ponto baixo que a gente fez, e vou prender aqui o meu fio
com um ponto baixíssimo, ó. Venho aqui, ó, bem em cima desse ponto baixo. E prendo aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu puxo e eu já cortei aqui esse meu fio. Fica muito lindo, gente, esse bico. Olha só. Aqui, pra fazer o arremate, ó, eu já fiz o arremate daqueles fios, como eu mostrei pra vocês. Eu fui cortando aqui, ó, fazendo nozinho e cortando. Fica muito mais fácil assim, gente, ó, fiz em todos. E pra arrematar essa pontinha aqui, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria. Você também pode fazer o arremate em todos os fios com agulha de tapeçaria, se você preferir, não quiser deixar um nozinho, né? Vou vir aqui, ó, atrás e vou escondendo esse fio por entre os pontos, ó. Vou aqui caminhando por entre os pontos, eu vou caminhando com ele na parte branca, que é pra ficar perfeito aqui, ó, o meu arremate. Ó. Ficou assim. Agora, eu vou pegar aqui e vou cortar esse fio. Então, gente, ficou assim o resultado, ó. Da parte de cima, a gente vai começar a fazer agora a redinha, né, da nossa peça para encaixar lá na tampa do vaso. Então, eu vou virar aqui minha peça do lado avesso, ó. Esse aqui é o lado avesso. Vou fazer ela com a cor azul. Então, vou pegar o meu fio aqui, peguei aqui o meu fio na cor azul. Você pode fazer na cor da sua preferência, pode ser azul ou pode ser na cor branca. Aqui, gente, ó, tá aqueles nozinhos que eu fui fazendo. Aí, depois eu vou colocar um pinguinho de cola pano. Então, aqui, eu vou contar aqui, ó. Aqui é a parte do bico. Essa parte aqui, ó, da lateral da minha peça, depois dessa parte aqui que a gente vinha fazendo os aumentos, eu vou contar aqui. 2 grupinhos dessa lateral, 2 grupinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou vir aqui, ó, rente com esse, vou vir bem aqui nesse ponto baixo. E vou prender o meu fio. Ó, vou vir bem aqui e vou prender o meu fio. Então, aqui, gente, ó, eu prendo esse meu fio, vou fazer um nozinho pra ficar mais fácil. Então, lembrem que aqui, ó, 2 grupinhos, ó, vim rente com ele, vim bem aqui nesse ponto baixo e prendi o meu fio. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo novamente, nesse ponto que a gente prendeu o fio, vou laçar. E agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Fiz aqui as minhas 8 correntinhas, agora, ó, eu venho aqui, pulo essa parte aqui do leque, venho aqui no meu próximo ponto baixo, pego aqui essas 2 laçadinhas, ó, que é o ponto baixo que a gente vinha prendendo, e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Novamente, ó, venho aqui, pulo essa parte desse leque, venho nesse próximo ponto baixo e prendo com um ponto baixo. Então, agora, eu vou fazendo 8 correntinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulo o leque, venho no próximo ponto baixo e prendo com um ponto baixo. Eu vou fazendo assim até chegar ali do outro lado. Quando eu chegar lá do outro lado, ó, vai ficando assim. Quando chegar aqui, ó, desse lado, rente com esse, eu volto pra gente dar sequência, ó. Vou fazendo assim até chegar ali do outro lado. Bom, gente, fui fazendo aqui, ó, tá ficando assim. Quando chegou aqui do outro lado, ó, quando chegou aqui do outro lado, se a gente for tirar como base, igual a gente fez aqui, que a gente contou 2 grupinhos, né? Veio rente com ele
e prendeu com um ponto baixo naquele ponto baixo. Desse lado aqui, ó, 1, 2 grupinhos. Se eu for prender rente, a gente vai prender aqui nesse leque. O que é que eu vou fazer? Vou virar aqui o meu trabalho para vocês verem certinho. Para não ficar torto, eu vou fazer assim, ó. Como rente com esse ponto aqui, ó, é o leque, eu vou prender o meu fio bem aqui, em cima desse ponto aqui, ó. Eu vou prender ele em cima desse ponto. Tem o leque, aí tem esse primeiro pontinho alto aqui, ó. Eu vou prender ele aqui, porque se eu vier prender ele aqui em cima desse ponto baixo, já vai dar uma diferença, ó, porque vai ser em cima do primeiro, ó, que a gente tá prendendo em cima do segundo. Acho que tá dando certinho pra vocês entenderem. Então, vou pular esse leque, ó, não vou pegar aqui no meio do leque, porque aí o espaço de correntes, ele vai ficar pouco. Vou vir aqui, em cima desse ponto aqui, ó, do primeiro, desse grupinho. Vou vir pegando essas duas laçadinhas aqui, ó, de trás, pra não aparecer ali na frente. Então, eu venho aqui pegando essas duas laçadinhas e prendo com um ponto baixo. Então, aqui, desse lado, vai ficar assim, ó, pra dar certinho e ficar rente com esse aqui, ó, vai ficar assim. Então, agora, eu vou virar aqui a minha peça. Venho aqui onde eu prendi, ó, já fiz uma corrente, subo 2 e 3, para dar altura de um ponto alto. Agora, ó, nessa carreira aqui, que foi a primeira, a gente vinha fazendo 8 correntes de separação. Nessa aqui, eu vou fazer 7. Então, fiz 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e vou fazer agora mais 7, que será de separação, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Laço, venho aqui em cima desse ponto baixo e faço um ponto alto. Então, ficou assim, a gente tá na nossa volta de número 2. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vou laçar, venho em cima desse ponto baixo e faço um ponto alto. Então, agora, a gente vai fazendo, ó, 7 correntes de separação e em cima de cada ponto baixo desse, a gente vai fazendo um ponto alto, até chegar no final. Vai ficando assim. Fui fazendo aqui, gente, ó, 7 pontos, 7 correntinhas, um ponto alto em cima do ponto baixo. Chegando aqui no final, ó, fiz as minhas 7 correntes, lacei o meu fio, venho aqui, ó, nesse ponto baixo que a gente prendeu o fio, e vou fazer um ponto alto. Ficou assim. Viro o meu trabalho novamente. Ó, subo 1, 2, 3 correntes. Toda vez que a gente virar, para subir, a gente vai fazer 3 correntes, que é para dar a altura de um ponto alto. Nessa carreira aqui, eu fiz 7 correntes de separação. Agora, nessa que a gente tá trabalhando, eu vou fazer 6. Então, sempre vou diminuindo uma corrente, ó. Fiz as 3 para subir, agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou laçar, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Ó, ficou assim. Novamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou laçar, venho agora em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Então, agora, gente, eu vou continuar fazendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, e em cada ponto alto desse, eu faço um ponto alto. Eu vou fazendo assim, até chegar no final. Então, gente, fui fazendo aqui, cheguei aqui no final, ó, fiz as minhas 6 correntes. Agora, eu venho aqui, ó, eu conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender e fazer um ponto alto. Então, vai ficar assim. Viro o meu trabalho novamente, subo 1, 2,
3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. E agora, eu vou fazer 5 correntes de separação. 1, 2, 3, 4, 5. Laço, vem em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço, vem em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Então, agora, a gente vai seguir fazendo assim até ter um total de 2 correntes de separação apenas, ó. Nessa primeira carreira, a gente tinha 8, nessa segunda, a gente tinha 7, nessa terceira, a gente ficou com 6 de separação. Agora, a gente tem 5 correntes de separação, na próxima terá 4, sempre vai diminuindo uma corrente. E aqui, quando for levantar aqui, ó, para começar a trabalhar, sempre são 3 correntinhas e faz as correntes de separação. Vou adiantar aqui até ter um total de 2 correntes de separação apenas e volto pra gente dar continuidade. Bom, gente, fui fazendo aqui, ó, fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas. Então, a primeira a gente tinha 8 correntes, 7, 6, 5, 4, 3, e na última volta a gente tem 2 correntes de separação, ó, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Então, ficou assim. Quando eu cheguei aqui no final, ó, fiz o meu ponto alto e fiz aqui um cordão com 18 correntinhas. Se você não quiser fazer igual eu vou fazer aqui, que eu vou prender ele aqui desse lado, você pode fazer um cordão de correntes para esse lado com 30 ou 35 correntes e um cordão de correntes para esse lado aqui. Então, aqui eu fiz as minhas 18 correntinhas, ó. Vou vir aqui desse outro lado, ó, eu conto 1, 2 e aqui na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender esse meu cordão de correntinhas com um ponto baixíssimo. Eu vou laçar e agora eu já cortei o meu fio. Então, aqui, ó, ficou assim. Eu gosto de fazer assim, gente, eu acho que fica melhor. Mas se você não quiser fazer assim, ou se você achar que precisa fazer menos correntes ou mais, vai aí de acordo com o seu ponto. Eu acho essa rede aqui, ó, essa redinha super rápida de fazer, bem econômica. E eu gosto muito de como ela fica lá na tampa do vaso. Então, ó, fica assim. Pra arrematar esse fio, eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria, ó. Venho aqui e vou escondendo ele por entre esses pontos, ó. Vou escondendo ele. Se você não tiver agulha de tapeçaria, você também pode ir fazendo isso aqui com a própria agulha de crochê, ó. Então, eu escondo ele aqui entre os pontos e vou cortar. A mesma coisa eu vou fazer, ó, com esse fio aqui do começo. Então, fica assim, ó. Ela fica bem certinha, gente. Fica bem retinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse tipo de redinha, como eu falei, super rapidinho de fazer, é econômico. A parte da frente, ó, fica assim. Nem aparece aqui, ó, o fio que a gente utilizou. Então, é isso. Esse é o resultado, né, da minha peça. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam, que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida, as suas vendas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.